Vem cá. Mais uma vez eu convido você para receber a luz de Deus que ilumina o teu entendimento, para guiar os teus passos e os teus caminhos. A luz de Deus, a palavra dele, que é lâmpada e luz, para guiar os nossos passos e caminhos na vida com Deus, para não se desviar dele, pela palavra, amém? Olha o que diz aqui Mateus. Aprende algo muito importante aqui, que hoje, muito por não conhecer essa verdade, estão escravizados na mentira pregada pelos homens, aonde domina o povo e faz do povo negócio. Vem conhecer a verdade de Cristo, aprender de Cristo. Jesus é a verdade. Vem aprender de Cristo aqui, Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28. Escute para você aprender o que Cristo nos ensina. Então Jesus, chamando para junto de si, os seus discípulos, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 26. Não será assim entre vós. Entre vós quem? Os discípulos de Cristo, a igreja de Deus. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós igreja, o povo de Deus, fazer-se grande, seja servo, seja vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para servir, para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Você ouviu a leitura? Você conseguiu absorver o que Jesus ensina aqui? Não. Por isso que Jesus levanta homens para pregar, com a vocação para ministrar a palavra, porque nem todos têm o alcance da palavra lendo. É preciso alguém para instruir. E é por isso que Jesus deu vocações, dons, vocações a uns pastores, profetas, doutores, evangelistas, mestres. Tudo isso para o ministério da palavra, para levar a instrução, o ensino, a correção, orientar o povo na palavra, para o povo não se desviar da palavra. Então esse é o meu trabalho, pela vocação que Deus me deu, esse dom que eu exerço ele, trabalho ele, ministrando a palavra para essa finalidade. Levar a luz de Deus, esclarecer os que estão na mentira, no engano, nas trevas, em nome de Deus, de verdade e de caminho de Deus. Jesus aqui em Mateus capítulo 20, no versículo 25 ao 28 que nós lemos agora, Jesus vai chamar os seus discípulos e fazer uma observação para eles entender. Jesus vai dizer: venham cá todos vocês, chamando a si, diz o texto, versículo 25. Então Jesus, chamando para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são eles dominados, e os grandes exercem autoridade sobre eles. O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está falando dentro do mundo religioso judeu, que eles, os líderes, dominavam sobre o povo. E eles que tinham o título de grande no meio do povo, exercia de autoridade sobre o povo. Aí Jesus agora chama os seus discípulos, mostra essa situação, essa liderança eclesiástica, essa autoridade eclesiástica, mostra esse governo do homem na religião mundana, onde não é o governo de Deus. Aí Jesus diz: entre eles são assim, eles que dominam sobre vocês, eles que governam sobre vocês, eles que exercem autoridade sobre vocês. Agora, venham cá vocês, meus discípulos, minha igreja. Jesus está falando aqui com os seus discípulos. Olha o que ele vai dizer no versículo 26. Não será assim entre vós. Entre vós quem? Entre vós os discípulos, o povo, igreja de Cristo. Jesus vai dizer: entre vocês não pode existir isso. Não será assim como é lá na religião deles, no meio deles. Entre vós,
não será assim. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja servo. Jesus vai dizer, quem quiser ser o maior, seja o menor. Jesus não deu esse governo de autoridade do homem para a sua igreja. O governo da igreja de Cristo, quem governa é o próprio Cristo. A autoridade para nós, igreja de Cristo, é o próprio Cristo. A autoridade espiritual para a igreja não é nenhum líder religioso. É Jesus a palavra dele. A igreja tem que estar sob a autoridade da palavra. Não é sob a autoridade de líderes nenhum. Jesus vai dizer, entre os príncipes dos gentios, eles governam e dominam sobre eles. Jesus estava falando do sistema religioso onde eles dominavam sobre o povo. Exercia autoridade sobre o povo. Onde o povo tinha que estar sobre o jugo deles. Como se fosse para Deus. Jesus agora muda esse princípio. Jesus agora estabelece não mais para a sua igreja uma vida de devoção dentro de uma instituição, dentro de um ambiente, sobre a regra, a norma, os mandamentos, as ordenanças dos homens, como se fosse a autoridade de Deus. Jesus agora vai dizer que a sua igreja tem que estar sob a autoridade dele. O cabeça é Jesus. A autoridade espiritual é o próprio Jesus. O guia da igreja, o pastor da igreja é o próprio Jesus. Jesus não colocou nenhum líder como autoridade sobre o povo. Jesus vai dizer no versículo 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso servo. Você já observou que hoje a maioria desses homens que se dizem homem de Deus, ungido de Deus, ministro de Deus, anjo da igreja, o que Deus levantou, eles não têm o exemplo de Cristo? Eles pregam a mentira, logo mostra que eles não são de Deus. Só quem acredita que eles são homens de Deus é os que estão guiados por eles, que são cegos também. Que estão perdidos, cegos, guiados por homens, que são cegos e todos vão cair no buraco. Você já percebeu que a maioria desses líderes de igreja evangélica ou qualquer outra religião, eles se colocam como autoridade e maioral sobre o povo? Você vê isso pelos ambientes de igreja deles, que eles criam um altar, onde eles estão acima do povo, onde eles estão num lugar que ele diz que é santo, é sagrado, e só eles podem estar ali, porque eles são representantes de Deus, são os ungidos de Deus, o cheiro da unção, aqueles que têm a autoridade de Deus sobre o povo. Você já observou que toda a igreja tem esse púlpito que chamam de altar, altar de Deus, onde estão os homens que são os ungidos? E ali eles exercem autoridade sobre o povo que está embaixo. Eles cobram do povo submissão, reverência a eles. E o povo estão lá idolatrando, venerando. E dentro de uma dependência de Deus através desses homens. Você já observou isso? Não observou? Porque você é simples. Porque você não é instruído com a luz de Deus. Vá analisar a palavra e veja o que Jesus ensinou. E analise o que esses homens ensinam. Observe o exemplo de Cristo. E veja o exemplo desses líderes que dizem que são homens de Deus, ungidos. Eles não têm o exemplo de Cristo. O fruto deles não é pelo Espírito Santo. O fruto deles é da carne. É o fruto da ganância, da cobiça. Porcaria. Tá bom, Ju? É o fruto da ganância, da cobiça, da avareza. É o fruto da causa de ganho. É o fruto do poder, da autoridade que eles querem exercer sobre o povo. Da posição de glória que eles querem estar sobre o povo. Jesus nunca buscou isso, tá? Jesus nunca buscou glória para ele. Jesus nunca buscou estar além de ninguém. Ele estava no meio do povo. Ele estava andando com o povo. Ele estava entre o povo. Esses homens de hoje que diz que é soberano de Deus, eles querem do povo a submissão a ele, a reverência. Ei, eu sou o pastor, cuidado, me respeite. Eu sou a autoridade de Deus, me respeite. Olha para aí. Eu encontrei um cidadão que ele se julgava pastor. Ele é pastor de igrejas evangélicas. Do reino de Deus ele não tem a vocação.
E ele queria ser considerado como pastor, ele queria ter a preeminência no meio dos irmãos, ó, quando se juntava. Uma vez a gente fez um grupo para orar juntos, ele queria ser o cara que fosse o cabeça do grupo. Eu disse, não, meu irmão, aqui todos nós somos iguais. Quem está acima de nós aqui é a palavra. Quem é autoridade para nós aqui é a palavra. E quem está com a palavra aqui está na autoridade de Deus. Não tem essa de porque você é pastor, porque você é homem de Deus, é poderoso, é o maioral, é o cheio da autoridade. Não. E ele ficou com raiva, viu? Que ele não encontrou espaço para exercer o domínio e a autoridade dele sobre os irmãos. Porque a maioria desses homens hoje que abrem igreja, eles querem o poder, querem o domínio, querem a posição, eles querem a fama, a honra, a glória, eles querem ser o maioral no meio do povo. Jesus nunca quis isso. Jesus nunca quis aparecer. Jesus nunca colocou-se maior do que ninguém. Ele sendo maior se fez menor. Ele sendo Senhor se fez servo. Ele estando na sua glória, na sua altura, no seu poder soberano, ele se desfez. Ele abriu mão para vir entre nós se humilhar. Quem é desses homens que diz que é líder, pastor, homem de Deus, que sai dos seus confortos, dos seus tronos, dos seus impérios, das suas casas e igreja, e vai lá, por amor da alma, entre o povo, nas favelas, nas ruas, nos bares? Eles querem que o povo vá lá para a igreja deles. Quem é entre os homens que diz que é homem de Deus, que se entrega por alguém, que se desgasta por alguém, que abre a mão do seu conforto, do seu apartamento, do seu carro, da sua igreja, do seu púlpito, da sua cadeira de soberano no meio do seu reino, aonde lá o povo está venerando ele? Quem é que abre mão disso? Eles querem o quê? Olhe, honre o pastor, olhe, sirva o pastor, obedeça ao pastor, esteja na autoridade do pastor, porque o pastor é o maioral, o pastor é o ungido de Deus, é o homem de Deus, o pastor é a autoridade de Deus. E você não é não? Você não é ungido, não? Você não tem a graça, a unção de Deus, não? É o pastor só? Tem pastor que não tem nenhuma comunhão com Deus, irmão. Só porque abriu uma igreja, se fez pastor, está na frente de um povo onde ele está dominando com ensinos heréticos, aí ele se julga a autoridade de Deus. Já observou que esses pastores, eles se colocam como autoridade de Deus para o povo? Eles se colocam como o grande de Deus, o maior de Deus, o mais cheio da unção de Deus. Já notou que esses pastores, eles querem o reconhecimento do povo para que veja que eles são autoridades espirituais? Já observou isso? E hoje, a maior pregação dentro das igrejas não é mostrando Cristo, é convidando o povo à submissão aos líderes. Não, olhe, venha para a igreja, obedeça o seu pastor, se submeta, faça o que o seu pastor manda para você ser abençoado, porque ele é o canal de Deus, é a autoridade de Deus para a igreja. É mentira, irmão. Jesus não ensinou isso. Vem para a palavra para aprender com Cristo. Em canto nenhum Jesus mostrou isso a ninguém. Que pastor é cabeça, é autoridade, é cheio da graça e os outros não. Todos nós estamos na unção de Deus. Todos nós somos ungidos. Todos nós temos a unção de Deus em nós, que é o Espírito Santo. Todos nós somos membros. Cabeça é só um, que é Jesus. Não é pastor, não é líder. Deu para entender? Então, Jesus vai dizer, quem quiser ser o maior, seja servo. Os pastores não querem servir, ele quer ser servido. Estão lá nas suas cadeiras de mestre, de rei, de sacerdote, criando a mentira do templo, que não existe isso para a igreja. A igreja não foi orientada a estar dentro de templo e nem sob a autoridade de sacerdote nenhum para servir a Deus, vivendo sacrifício dentro de lugar. A igreja foi orientada a estar em Cristo e a palavra de Cristo em nós. E nós, como reis e sacerdotes, cumprir a vontade de Deus, que é anunciar a Cristo ao mundo. Não é viver dentro de igreja sob a autoridade de homens religiosos, cumprindo a devoção, a regra de fé e prática, vivendo devoto e praticante a ordenança de homens, dentro de igreja como se fosse para Deus. Jesus não ensinou isso a ninguém. Entendeu, irmão? Amém, bênção. Está na porta, pode ir lá, viu? Eu nem vi que eu estou aqui fazendo uma live. Vai lá, meu irmão, na bênção. Vocês estão entendendo isso, irmão? Eu estou aqui no trabalho, abençoado aqui, fico ouvindo e recebendo, né? E a gente vai ministrando a palavra, irmão. Porque o povo precisa não é de igreja, é da palavra.
O povo precisa não é de estar dentro de igreja, é de estar na palavra. O povo não precisa de pastor para viver sob a autoridade deles. O povo precisa aprender de Cristo para andar sob a autoridade de Cristo. E com homens que ensinem com humildade, simplicidade, que esteja indo ao povo levando a palavra. Não homens que queiram que o povo vá a eles dentro de igreja para levar o dízimo, 10% de oferta. Vocês estão entendendo isso, irmão? Então, a palavra ensina isso, que entre nós não deve ter maior e nem menor. Hoje, o que a gente vê, a maioria dos líderes dentro das igrejas evangélicas, os pastores, também os padres nas católicas e outros líderes de qualquer religião, eles querem dominar o povo como se eles fossem autoridade. E o povo tenha que estar submisso a eles. Não é assim. Jesus não ensinou isso, irmão. Eles querem ser maior do que o povo. Eles querem exercer autoridade para que o povo veja eles como o maioral de Deus ou a autoridade de Deus, dominando sobre o povo, exercendo sobre o povo a autoridade. Quando o povo se submete a isso, o povo não está indo a Deus. O povo não pode servir a dois senhores, ou Jesus ou o homem dentro da igreja. E para você servir a Jesus, você precisa estar em Cristo, submisso, devoto, fiel, praticante, obediente, guardando e jurando fidelidade. Não é a líder de religião, de igreja ou religião nenhuma. É a Cristo pela palavra dele. Então é isso que Jesus nos ensina. A gente deve honrar os que ensinam, os que têm a vocação de pastor, os que têm o dom para o ensino da palavra. A gente deve honrar? Devemos. A Bíblia diz, honrai vossos pastores, submetei a eles que velam pelas vossas almas. Não é estar sob a autoridade dele. Não é estar venerando e submisso a tudo que eles dizem. É honrar os que estão na palavra. O que ensinam a palavra. Os que estão cuidando da tua vida com Deus pela palavra. Não é esses líderes de igreja que estão ali cuidando do patrimônio dele. Nem do ganho dele. Nem do dízimo e da oferta dele dentro da igreja. Nós temos que honrar. O irmão está ministrando a palavra, eu vou honrar esse irmão. O irmão está ministrando a palavra, o irmão não está atrás de causa de ganho, mas eu estou vendo que o irmão está necessitado, o irmão precisa de uma ajuda no combustível, de uma ajuda para a feira. O irmão tem se dedicado à palavra, eu vou ajudar. É isso que Deus quer de nós, irmão. Deus não quer que a gente esteja levantando império, ministério de igreja para ninguém, não. Para os homens estar enchendo suas contas dentro da sua ganância, para o povo estar dentro de igreja, mantendo aquele reino, mantendo aquele império, mantendo o negócio do homem, dando luxo, dando riqueza, dando glória, dando fama aos homens. Deus não quer isso da gente, não. Até porque nenhum dos apóstolos viveram isso, nem se dedicaram a priorizar isso na vida deles. Os apóstolos não viveram dentro de igreja, sentado em púlpito, dentro do seu luxo e o povo lá servindo a ele. Os apóstolos serviam ao povo. Os apóstolos estavam, não era dentro de igreja, os apóstolos estavam nas cidades, nos campos, pregando o evangelho, padecendo, sofrendo e recebendo castigo porque estavam exercendo o ministério que Deus deu a eles. Era isso que os apóstolos faziam. Não é esses homens que diz que é de Deus dentro dos púlpitos de igreja. Eles convidam você a se submeter a ele porque eles estão num púlpito de igreja. Ó, não, eu sou de Deus, eu estou nesse púlpito, eu sou pastor. Só porque o cara acha que é pastor, tem o título de pastor, tem uma igreja onde ele está como pastor, ele acha que é maior do que os outros. E ele já cobra a submissão, a obediência do povo para que esteja venerando a ele como autoridade, líder espiritual, ungido de Deus, cheio da unção, onde o povo vai ser dependente dele, onde o povo busca uma vida com Deus por eles. Cuidado, irmão. Saiam desse engano. Saiam da direção desses enganadores. Conheçam a verdade. Aquele que Deus vocacionou como pastor, apóstolo, profeta, ele não é maior do que ninguém. Ele não é mais autoridade de Deus do que ninguém. Ele tem mais compromisso e responsabilidade. E ai dele se não cumprir. Se não cumprir o compromisso, usando o dom que Deus deu a ele, para tal finalidade, para a edificação da igreja, dos irmãos, com o conhecimento, a instrução, a administração da palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Não é abrir igreja, império e estar ali na frente, para o povo estar servindo você no seu reino. O povo hoje está vivendo o quê? Uma vida de dependência, alienado, escravizado, dentro de igreja, como se fosse para Deus, servindo ao homem,
no reino dele, não é o reino de Deus. Onde o povo, tudo de Deus vive ali, tudo de Deus é praticado ali, toda a vida com Deus é centralizada ali, e dentro da direção não de Deus pela palavra, dentro da direção do homem. O povo está alienado, vivendo dentro daquilo que o homem diz que é de Deus. E tem muitos que não dão nem ouvido à palavra. Não, o que importa é o que meu pastor fala e acabou. Não. Jesus não ensinou isso. Jesus não mandou a gente estar alienado e estar vivendo exclusivo dentro de nenhum ambiente, na autoridade de nenhum líder religioso, de nenhuma religião ou nenhuma igreja. Jesus disse que nós temos que ser prudentes e guardar e praticar a palavra dele. Seguir e aprender dele. Andar pela fé nele, estar nele e a palavra dele em nós. E a autoridade para a nossa vida espiritual é Jesus, não é líder nenhum. E nós temos que vigiar com aqueles que estão ensinando. Se não traz a doutrina de Cristo, nós temos que se apartar deles, porque eles não estão usados por Deus. Se alguém vem até nós e não traz o evangelho, não importa se ele é pastor, papa, padre, bispo, arcanjo, nós devemos se apartar deles, não ouvir. Porque senão vamos se perder. Vamos apostatar da fé. Então, meus amados irmãos, cuidado com esses homens que estão dominando sobre o povo dentro das suas instituições, que diz que é a casa de Deus, o templo de Deus. Isso já é uma grande mentira, que Jesus não ensinou isso para os seus discípulos. Jesus não ensinou seus discípulos a estar dentro de casa de Deus nenhuma, de templo de Deus nenhum. Jesus ensinou que nós é que somos a casa e o templo. Jesus não ensinou aos seus discípulos a estar indo para nenhum lugar adorar a Deus, porque o lugar de adorar a Deus não é em templo nem em monte. O lugar de adorar a Deus é na nossa vida, no nosso viver. Nós temos que adorar a Deus no nosso viver, no dia a dia, toda hora, o tempo todo. Adorar a Deus é se manter fiel a Ele na palavra, guardando e valorizando os princípios e os valores da palavra. Isso é adorar a Deus. Adorar a Deus não é estar dentro de um ambiente, numa formalidade de culto de 2 horas, ouvindo hino, ouvindo ministrações, vãs, sermões vãs. Nada, irmão. Coisas vãs que não edificam a tua vida com Deus, que não te dá crescimento e conhecimento de Deus. Viver uma vida com Deus é estar em Cristo e a palavra de Cristo em nós e por ela andar. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, tu estarás no caminho da salvação. E se alguém vem até vós e não traz a doutrina de Cristo, não se submeta à autoridade de ninguém. A autoridade que você tem que estar é a de Cristo, pela palavra dele. E quem traz a palavra de Cristo para você, esse tem a autoridade de Deus. Receba a palavra de Deus que ele está pregando. E seja prudente para observar e analisar se o que ele prega é o evangelho, é a doutrina de Cristo. Porque se não for, ele pode ser pastor, papa, presidente, bispo, apóstolo, o que for. Não receba. A autoridade de Deus não está em nenhum líder religioso. A autoridade de Deus está naquele que está na palavra, que prega a palavra, que ministra a palavra. A autoridade de Deus é a palavra. E quem está nela está com essa autoridade. Amém? Então que Deus abençoe e que vocês sejam esclarecidos, irmão. Saiam do jugo dos homens, da dependência de igreja dos homens, da escravidão religiosa, de usos e costumes, de prática, de regra, de norma, de ordenança, de formalidade religiosa dentro das religiões e igrejas dos homens. Se convertam a Cristo, conheçam a verdade, por onde serão libertos. Amém?